Olá, turma, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 4 de Introdução à Eletrostática. Nessa aula nós vamos tratar sobre notação científica e ordem de grandeza, a chamada OG. Pois bem, para que serve a notação científica? Ela é uma forma de escrever números de maneira simplificada, usada tanto para números muito grandes como também para números muito pequenos. Ou seja, se você tem um número com muitas casas decimais, após ou antes da vírgula, você pode reduzir esse número a uma expressão com uma base em potência de 10, que é aí um fator multiplicativo ou de divisão que vai facilitar e abreviar aquele número que pode ser muito extenso. O segredo para a gente trabalhar com notação científica é saber traduzi-lo com uma base em potência de 10, da seguinte forma: A multiplicado por 10 elevado a B, em que esse A vai representar um número entre 1 e 10, que é um número real, um número entre 1 e 10, 1 e 10, ok? Aqui vem uma regra importante, ele pode ser 1, só que ele precisa ser menor do que 10. Tá? Essa aqui é uma observação importante. O 10 aqui ele é a nossa potência, nessa base. E o B ele vai ser representado como o expoente de 10, que é um número inteiro. Okay? Como exemplos aqui eu posso citar o seguinte, o que nós vamos aprender aqui nessa aula de hoje. Nós temos aqui, vou colocar aqui exemplos de dois números muito grandes e dois números muito pequenos. Okay? Como exemplos aqui eu vou citar a velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente este valor aqui, dado por C, e também o valor da carga elementar. A gente percebe que esses valores eles são muito grandes. A pessoa, se em uma prova você vai ter que escrever todos esses zeros, esses valores de zero, é um trabalho muito árduo e, eu digo a vocês, desnecessário quando a gente conhece a notação científica, a gente sabe trabalhar corretamente com notação científica. Após a nossa mostragem aqui de como funcionam as regras, para a gente abreviar esse número, a gente vai ver que esse valor de C ele pode ser reescrito como simplesmente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que essa aqui é a unidade da velocidade da luz, ou velocidade como no caso geral. E essa carga elementar, ela pode ser reescrita como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A gente observa aqui com semelhança com aquele caso geral, que esse aqui seria o nosso... Esse aqui, o 3, equivaleria a nosso A. Aqui nós temos a potência de 10 e aqui nós temos o B. A gente nota, aqui também, né? A, 10 e B. A gente nota que o valor de A, para ambos os casos, ele está entre 1 e 10. E nenhum dos casos ele é igual a 10, mas ele pode ser maior do que 1. Pode e deve ser maior do que 1, ok? Aqui posso até colocar uma correção e dizer isso bem aqui, porque ele pode ser igual a 1. E a gente nota que o B, de cada um dos casos, ele é um número positivo para o caso de C e um número negativo para o caso de E. Mostrando aí que ele pode ser um número inteiro. Pois bem, como que nós podemos pensar uma potência de 10? A gente nota que esses números aqui, eles não são números diferentes. Esse valor aqui, de C e de E. Pelo contrário, eles são só formas equivalentes de escrever um número muito grande com uma notação reduzida, com um número muito pequeno. Portanto, como eles só são formas equivalentes de escrever um número, a gente não deve se confundir. Por exemplo, quando a gente faz aqui 10 elevado a 2 e diz que ele é igual a 100, por exemplo, já vou explicar por quê. A gente não pode dizer simplesmente que a gente está pegando esse 10 elevado a 2 e dividindo ou multiplicando por uma base de 10. A gente está só fazendo uma equivalência entre a base de 10. Quando a gente está trabalhando na matemática, a gente deve sempre observar o balanceamento, contrabalanceamento das equações. Por exemplo, quando você tem aqui 4x igual a 2, e a gente diz erroneamente que está cancelando, na verdade, o que você está fazendo aqui é dividir os dois lados da equação por 2. Você tem que dividir os dois lados da equação por 2. A partir daí, a gente vai ter que 2x é igual a 1.
É isso que a gente está fazendo na verdade, não está simplesmente cancelando, a gente está simplificando a equação. Tudo bem? Então quando a gente está fazendo aqui base de 10 na notação científica, o que a gente está fazendo é somente uma equivalência. Uma forma de escrever o número de outra forma. Por exemplo, para o número 100, a gente sabe que o número 100 pode ser reescrito como 1 vezes 10 vezes 10, pois 10 vezes 10 é igual a 100, e 100 vezes 1 é igual a 100. Então, a gente sabe que, para esse caso aqui, nós podemos aplicar a regra de propriedade de potência. Repete a base, que é 10, e soma os expoentes, que aqui estão elevados a 1. 1 mais 1 igual a 2. Dessa forma, a gente consegue escrever 100 como 1 vezes 10 elevado a 2. E por que a potência de 10? A potência de 10 justifica simplesmente pelo fato de ela ser uma forma fácil e intuitiva de multiplicar e dividir números, de forma sempre a obter seus inteiros. Vamos dar aqui um outro exemplo e já eu mostro aqui a regra geral, para a gente escrever qualquer caso, sem necessariamente a gente estar fazendo essas multiplicações todas as vezes. Vamos fazer aqui o caso de 1 sobre 100. A gente fez 100, a gente vai fazer 1 sobre 100 agora. Isso aqui pode ser reescrito como sendo 1 dividido por 10 vezes 10. A gente sabe novamente que aplicando a propriedade de potência, que isso pode ser escrito como 10 elevado a 2. 1 sobre 10 elevado a 2. Mas se a gente também resolve trazer esse número como uma multiplicação, não como uma divisão, a gente lembra que como esse expoente que está no denominador, ele vai para o numerador com o expoente trocado, ou seja, que vai se transformar 1 vezes 10 elevado a menos 2. E essa aqui é a mesma forma de escrever 1 sobre 100. É uma outra forma de escrever 1 sobre 100, aliás. Certo? Isso aqui são equivalentes. Ok, agora vamos para números maiores, que a gente não consegue fazer essa multiplicação de forma tão intuitiva. Vamos aqui para o caso que a gente anteriormente, para o caso da velocidade da luz e da carga alimentar. Certo? A gente observou aqui que a gente está só reescrevendo o número de uma forma diferente. Então, para o caso aqui onde nós não conseguimos fazer isso de forma tão intuitiva, a gente vai observar para essa vírgula, ok? A gente nota que tem uma vírgula e a gente vai observar a seguinte propriedade, que ela vai sempre ocorrer, tá? Para a gente não errar aqui nunca. Ok, nós vamos olhar aqui para essa vírgula. A gente vai olhar sempre para ela e observar em que direção ela se move quando a gente tenta deixar o número A, tá? Que é aquele número inteiro, entre 1 e 10, que pode ser igual a 1, mas necessariamente sendo menor do que 10. E a gente vai observar que a gente sempre tem que observar, tem que verificar a seguinte regra. Se a vírgula ela vai à direita, o expoente ele sempre aumenta, e se a vírgula vai à esquerda, o expoente sempre diminui. Tá, mas isso aqui não ficou muito claro. Como é que a gente vai ver isso aqui de forma prática? Vamos lá. Ué, professor, como é que eu vou saber o que o expoente está aumentando ou diminuindo se não é aquele número muito grande ou muito pequeno, a gente não está conseguindo enxergar ele? Gente, aquele expoente ele sempre está ali, a base dela sempre está ali, mas ela está numa forma oculta. A gente sabe lá da matemática que qualquer número multiplicado por elevado a zero, né, é igual a 1. Por exemplo, se você tem aqui 1, ele pode ser escrito como 1 multiplicado por 10 elevado a 0. A gente sabe que 10 elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, para todos os casos, a gente vai supor que aqueles números muito grandes ou muito pequenos, eles estão sempre multiplicados por uma base de 10. 10 elevado a 0, que vai ser igual a 1, tá? Que não vai modificar o nosso resultado, já que está sempre multiplicando por 1. Então, a gente vai fazer o seguinte, para aqueles casos lá da velocidade da luz e a carga elementar. Okay? A princípio, nós vamos esquecer essas unidades aqui de medida. A gente deve voltar com ela no final. A gente vai esquecer elas por enquanto. Pois bem, a gente supõe que todos esses números eles estão sempre multiplicados aqui por uma base de 10 elevado a 0, que é 1, sempre. 10 elevado a 0. Aqui também está multiplicado por 10 elevado a 0. Ok? Agora nós vamos fazer aqui a modificação da posição da vírgula nesse número. Por que a gente diz que essas regras aqui são válidas? Se a vírgula vai para a esquerda, o expoente aumenta, se vai para a direita, esquerda, o expoente diminui. Justamente para ver esse contrabalanceamento, já que a gente não pode simplesmente cortar ou cancelar um número, a gente tem que sempre fazer um contrabalanceamento.
Esse número sempre vai ter que ser a mesma coisa, só que reescrito de forma diferente. Portanto, se a gente caminha aqui, vai na tentativa de deixar o número entre o número A aqui, né? O número inteiro entre 1 e 0, entre 1 e 10, perdão. A gente sempre vai observar que esse fatorzinho aqui, ele vai se modificar. Mas para contrabalancear, a gente tem aqui o posicionamento da vírgula. Ok? Se a gente move ele aqui uma casa para a esquerda, a gente tem que colocar aqui que esse número agora ele vale 10 a 1. Menos 1, melhor dizendo, está diminuindo, ok? No caso aqui ele só é 10 a 1 mesmo, porque o expoente da base 10 está aumentando. Porque esse número aqui agora está ficando um pouco menor, né? Esse aqui, consequentemente, ele tem que aumentar. Se esse aqui está baixando, esse aqui tem que aumentar. Justamente para ver esse contrabalanceamento. Ok, agora a gente vai caminhar quantas casas realmente a gente tem que mover até fazer com que esse número aqui muito grande se reduza num número muito pequeno, cujo valor de A se reduza lá a um valor entre 1 e 10. Ok, vamos ver quantas casas a gente precisa andar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Nossa vírgula ficou bem aqui. O valor de C vai ficar 3,0. Esses zeros aqui a gente não precisa repetir. A gente andou 8 casas, né, no caso. Então vai ficar 10 elevado a 8. Ou seja, para a gente poder escrever todo esse número aqui com uma potência de 10 e reduzi-lo ele a um número entre 1 e 0, a gente teve que multiplicar a nossa potência de 10 por 10 elevado a 8. Porque quando a gente multiplica todo esse número aqui, o 3 por 10 elevado a 8, a gente volta justamente aquele número muito grande. Da mesma forma ocorre aqui com o valor da carga elementar. Vamos contar aqui quantas casas essa vírgulazinha anda. É um trabalhinho um pouco grande, mas necessário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a gente teve que caminhar aí 19 casas para a direita. Ou seja, esse número aqui ele vai diminuir. Menos 19. Justamente para ver esse contrabalanceamento. Para a gente entender melhor, para a gente verificar melhor, a gente pode também escrever isso aqui como 1,6 dividido por 10 a 19. Já que esse 10 a 19 aqui é um número grande. Quando a gente tem um número aqui pequeno dividido por um número grande, ou maior que ele, a gente tem aqui um número muito pequeno. E no caso é esse aqui. Esse aqui é um número muito pequeno, já que a gente vê que se aproxima de zero. Tende a zero, né? Mas da forma convencional, a gente vai sempre escrever aqui como um fator multiplicativo mesmo, ok, gente? 10 a menos 19. A gente não deve esquecer de retornar com as unidades de medida. O C ele é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? Velocidade da luz. Nosso valor de E ele é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai abordar os seguintes assuntos, ainda continuando aqui sobre notação científica, né? Próxima aula, falando de operações básicas com números de notação científica, tá? Pois a gente não pode somar, subtrair ou multiplicar e dividir de qualquer forma, existem regras. Também nós vamos falar sobre os prefixos do SI no sistema internacional. Vamos fazer também alguns exemplos aí para a gente aplicar os nossos conhecimentos. Então, até a próxima.